Olá para você, o programa Vida Saudável tá no ar e hoje você vai conhecer mais uma terapia holística, uma terapia integrativa. Hoje eu vou te apresentar o biomagnetismo. Olha, as chamadas terapias complementares ou integrativas, elas já são aceitas e também já são até estimuladas pela Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, é preciso que haja uma conexão entre o biológico, o mental e o espiritual de cada indivíduo. É exatamente isso que o biomagnetismo ele promove, um atrelamento entre todas as nuances da nossa saúde. Considerada uma terapia nova, o biomagnetismo surgiu há pouco tempo, olha, na década passada, em 1988. Foi criado pelo médico mexicano Isaac Góes Durán, que ao tratar um paciente com o vírus HIV, ele percebeu os efeitos da aplicação de ímãs com polaridades opostas. Desde então, o biomagnetismo ele tem se aperfeiçoado, né? E claro, se espalhado ao redor do mundo, minimizando os sintomas de diversas patologias. Os pacientes que também utilizam essa técnica se surpreendem com a rapidez dos resultados. Aqui no Rio Grande do Norte, a UniRN encabeça um projeto pioneiro que utiliza o biomagnetismo para curar, minimizar diversos sintomas em bebês com microcefalia. A Michele, a mãe da pequena Nicole, de apenas 1 ano e 5 meses, conhece bem os benefícios que essa técnica está trazendo para a pequena filha. Como é que você descobriu o biomagnetismo nessa terapia alternativa e o que foi mais decisivo para que você aceitasse que esse tratamento ele fosse aplicado na Nicole, sua filha? A descoberta do biomagnetismo foi por um acaso. A professora Érica, ela estava procurando uma criança, né, com microcefalia e também com diagnóstico de espina bífida. E nesse mesmo dia, eu estava conversando com a professora Carla e que eu tinha descoberto que também, além da microcefalia, a Nicole tinha nascido com a espina bífida. Né? Aí a professora Carla explicou, né, o que seria, fez a proposta e eu aceitei. Em pouco mais de 3 meses, Michele viu o desenvolvimento de Nicole acelerar. Ao rastrear as patologias, as estudantes participantes do projeto encontraram uma a uma as patologias comuns em bebês microcefálicos. Em algum momento assim passou pela sua cabeça em não aceitar, não querer que a técnica fosse aplicada? Você foi cética ou não? Não, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa mente aberta, né? Então assim, vamos ver o que é, vamos ver se dá certo. E cheguei muito curiosa na sala. Fui perguntando o que seria, as meninas foram explicando e eu já fui assimilando assim com outras coisas que eu já tinha conhecimento. E assim foi muito produtivo tanto para mim quanto para as meninas que estão fazendo o projeto. Porque quando elas começaram a rastrear, né, as patologias, eu sabia exatamente, elas nunca tinham visto a minha filha e eu sabia exatamente o que tinha ali em cada exame e elas iam rastreando e dizendo, realmente ela tem uma suspeita, ela tem um estrabismo, realmente nessa parte aí que ela tem as convulsões. E no dia que elas fizeram o rastreamento, minha filha estava com a desordem intestinal e o biomagnetismo acusou essa desordem intestinal. Aí eu, peraí, como é que vocês estão descobrindo? Isso aí é verdade? Isso funciona? É muito interessante. O tratamento e a consequente melhoria da patologia se dá com o restabelecimento do equilíbrio biomagnético do pH da célula alterada. O reequilíbrio é feito por meio da aplicação de ímãs, com intensidade mínima de 1000 Gauss. Os ímãs são colocados em pares, com polaridades positiva e negativa. O que é o biomagnetismo? O biomagnetismo é uma técnica terapêutica, holística, complementar, criada por um médico mexicano chamado Dr. Isaac Góes Durán.
É uma técnica terapêutica que visa o tratamento de inúmeras patologias, porque ela atua diretamente nas infecções virais, fúngicas, bacterianas, parasitárias de uma forma geral. A forma que ela atua é justamente procurando neutralizar o pH sanguíneo e deixando o ambiente impróprio à sobrevida desses patógenos. Então, como que isso ocorre? Através da utilização de ímãs em determinadas áreas do corpo. Por quê? Porque já sabemos que, através de 30 anos de estudos do Dr. Isaac Góes Duran, já foram descobertos inúmeras regiões do corpo que se referem a locais de predileção desses patógenos. E o que é que a gente faz? A gente utiliza ímãs potentes nessas regiões e com isso obtemos a neutralização do pH sanguíneo, que provavelmente se encontra ácido, ou alcalino, e com isso deixamos o ambiente impróprio à sobrevida desses patógenos. Eliminando esses patógenos, nós trazemos a recuperação do paciente. O projeto começou no final do ano passado e, nesse pouco tempo, já apresentou resultados impressionantes. Além dos bebês microcefálicos, o biomagnetismo também foi aplicado em outros pacientes com doenças autoimunes e síndromes neurológicas. Que tipo de patologias vocês conseguiram curar, ou então, daquela forma que você falou, minimizar os sintomas? Nós demos preferência a casos tidos como bem complicados pela medicina convencional. Então, os pacientes que chegaram aqui foram pacientes que realmente já tinham passado por inúmeras clínicas, vários especialistas, feito vários tipos de tratamentos, até tratamentos alternativos mesmo, como a acupuntura. E aí pegamos pacientes com bursite em ombro, pegamos pacientes com hérnias de discos e vários outros problemas de coluna. Mas assim, os casos mais interessantes que a gente até preferiu atender, justamente em virtude da cronicidade, da complicação da doença, foram pacientes com lúpus. Então, atendemos alguns pacientes com lúpus e obtivemos resultados incríveis. Esses resultados a gente também apresentou no congresso aqui local, foi bem interessante, mas logo após a primeira sessão, os pacientes já relataram diminuição nas dores, nos desconfortos do corpo como um todo. E após 3, 4 sessões, esses pacientes praticamente não apresentavam mais sintomas nenhum. Então, isso é uma vitória muito grande. Ela é uma técnica sensacional que tem que chegar aos diversos cantos do planeta, porque tem muita gente precisando. E o mais interessante, o mais legal de tudo, é que sem os efeitos colaterais, não é uma técnica invasiva, os ímãs são colocados sobre a roupa e os resultados eles são incríveis e praticamente imediatos. Em Nicole, os ímãs ajudaram a diminuir alguns sintomas, como as crises de convulsão. A pequena Nicole tem a síndrome de West, uma desordem cerebral que causa espasmos epiléticos. Em um intervalo de 20 minutos, Michele chegou a contar 68 crises. A ocorrência dos espasmos provocaram a severa regressão no desenvolvimento motor de Nicole. O que mais te surpreendeu ao longo desse tratamento que a Nicole fez no ano passado e agora está retomando com a retomada agora do projeto da Uni? A primeira surpresa que eu tive foi que no dia seguinte a minha filha já teve uma melhora no quadro da desordem intestinal. E quando foi 2 dias depois, minha filha já estava normal, já não estava mais com a desordem. E na quinta-feira que eu vim, eu falei para a professora, realmente isso funciona. Não tem outra coisa, eu não dei nada à menina, a gente só fez o biomagnetismo e no outro dia ela já estava boa, Foi aí a minha primeira surpresa. A minha segunda surpresa foi na diminuição das crises convulsivas, as crises convencionais. E a minha terceira surpresa foi a provável cura, da síndrome de West, porque desde dezembro que minha filha não apresenta mais a síndrome de West. Ela ainda apresenta as crises convulsivas convencionais, mas com relação à que ela tinha antes, diminuiu bastante. E até quando a Nicole então segue, fazendo a aplicação dos ímãs, dos pares biomagnéticos? A professora fala que até a diminuição da quantidade de pares biomagnéticos.
Aí quando diminui, chega um certo tempo que ela dá a alta. Para a Érica, a integração das técnicas convencionais com as terapias complementares, como o biomagnetismo, está mudando a vida de pacientes que viviam desesperançosos com a cura das patologias. Como é que fica essa parceria? Seria uma parceria com a medicina convencional, quando vocês encontram um médico, né? Que hoje já está eles estão aceitando cada vez mais essas terapias alternativas como complementação do tratamento convencional. Como é que está essa parceria com esses médicos? É como você falou, realmente é uma parceria, porque em nenhum momento a gente pede para o paciente suspender o tratamento que ele já vem realizando com o seu médico, com o seu especialista. Na realidade, a gente entra como um complemento muito eficaz, mas a gente entra como esse complemento sem em nenhum momento descartar, sem nenhum momento solicitar que o paciente deixe de fazer o tratamento que ele já vem fazendo. Como a gente vê os resultados, a gente faz, a gente quer atingir o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas conheçam, que descubram, que vejam como é e que venham participar para receber esse tratamento também, né? Porque como a Natália disse, hoje todo mundo é muito daquela medicina tradicional, que só remédio vai lhe ajudar, não procura outras coisas, tantas terapias alternativas que a gente tem e até outras coisas como uma caminhada, uma conversa, ajuda muito, né? Então a gente tem várias terapias que auxiliam bastante e a nível assim, a gente está sendo pioneiro aqui com uma faculdade de entrar com biomagnetismo e até assim, aqui do país, a gente está sendo pioneiro. E a gente só espera que cresça cada vez mais, né? O encantamento com os efeitos do biomagnetismo tem feito alguns profissionais da medicina clássica, medicina tradicional, aceitarem essa técnica como uma terapia complementar na recuperação e reabilitação de pacientes. E olha só, não é só isso. Alguns desses profissionais têm até migrado para essa área da medicina oriental. É que eles entendem que as formas de cura e melhoria da qualidade de vida devem sim integrar o corpo, a mente e a bioenergia. Quando as técnicas tradicionais não são suficientes para tratar as dores e doenças dos pacientes, é preciso pesquisar, mudar o foco e então se abrir às novas possibilidades. É assim que pensa o Dr. Horácio Medeiros, cirurgião oncologista que hoje atua como terapeuta holístico e faz a aplicação do biomagnetismo. Eu comecei a ver e reconhecer algumas dores e algumas doenças que a minha medicina convencional, que eu aprendi na ocidental, não conseguiam mais resolver. Eu comecei a investigar e a minha vida começou a mudar, eu comecei a conhecer outras práticas e comecei a resolver essas dores e essas patologias que antes eu não conseguia resolver de forma convencional. E me apaixonei pela medicina não tradicional, não convencional. Horácio abandonou as salas de cirurgia, mas não aposentou o jaleco. Ele agora atua como clínico geral, experiência importante para conhecer os incômodos, indisposições e as queixas mais recorrentes dos pacientes. Quando a medicina tradicional não consegue encontrar uma solução, é a vez do biomagnetismo entrar em cena. Agora o senhor falou que uma meta de vida seria exatamente fazer essa integração entre a medicina tradicional, a medicina de um pronto-socorro, e que, né, isso que todo mundo conhece, com as terapias, né, complementares. Qual seria o caminho para a gente conseguir esse seu objetivo? Compreensão, tanto dos políticos como dos próprios pacientes, né? Nós ainda temos muito a informar as pessoas, mas alguns caminhos já foram tomados. Por exemplo, as PICs, práticas integrativas no SUS. O SUS já reconhece essas práticas como sendo integrativas, como sendo complementares à medicina convencional, tá? Natal vai sediar esse ano, no final do ano, um congresso sobre as PICs, sobre as práticas integrativas. Falta colocar isso para funcionar. Na ideia de que não são técnicas alternativas, são complementares, tem que andar junto com a medicina convencional. São duas esferas de tratamento que se complementam. E é assim que deve funcionar.
Essa busca pela fórmula curativa das dores também foi encarada pela dentista Patrícia Guerra. Ela dispensou a cadeira odontológica, mas continua melhorando a saúde bucal dos pacientes. Como é que foi essa descoberta para as terapias integrativas e, especialmente, claro, o biomagnetismo? Eu sempre gostei, apesar de trabalhar com essa área voltada mais para um outro ponto de vista, mas eu sempre gostei, já fui paciente de outras terapias, então assim, o contato começou daí, eu vi o resultado e comecei a querer buscar para mim também. E foi assim que eu fui adentrando esse mundo e chegando até o biomagnetismo. O tratamento de patologias bucais como halitose, gengivite, bruxismo e até paralisia facial segue os mesmos procedimentos da terapia aplicada no tratamento de outras doenças. Os ímãs são aplicados de acordo com o rastreio e muitas vezes o desequilíbrio nem está na boca. Como é integrar essa técnica com a odontologia, né? É uma coisa que, claro, você hoje não tem mais o paciente, né, a cadeira odontológica, mas você faz a aplicação exatamente naqueles pacientes que são encaminhados pelos dentistas. Como é que é essa integração? Olha, é uma integração muito boa. Os dentistas, colegas que trabalham, que encaminham, são pessoas que estão abertas também a esse tipo de terapia, né? Que muitas vezes eles trabalham querendo o melhor para o paciente e não vê aquele resultado, apesar de se esforçarem tanto. Então é nessa hora que eles se lembram de complementar com outra terapia. E aí é um trabalho para falar para o paciente, explicar como é a terapia, para que ele experimente, venha até aqui, a gente mostra como é que funciona. E aí eles vão aos poucos aceitando, né? É uma terapia nova e eles vão aos poucos aceitando. Aqueles que vêm já divulgam, porque passa pela experiência, já percebe o resultado, já vê que não tem assim, não dói, então é bom, é uma experiência válida. Dentro desse universo, então, da odontologia, quais são, assim, as principais patologias, os principais problemas, né, que esses pacientes que são encaminhados para você, eles apresentam? É uma terapia que a gente trabalha o corpo todo. Então, mas se a gente se deter nessa questão da boca, das afecções bucais, da questão da face, que é a área odontológica, a gente pode referir-se, por exemplo, à questão da halitose, que apesar dos pacientes terem todo o cuidado bucal, existem outros fatores, então eles vêm buscar um tratamento. A gengivite persistente, apesar de todo o cuidado que o dentista teve, que o paciente teve, a gente também pode tratar. A paralisia facial, até o bruxismo a gente pode intervir, porque pesquisa naquele rastreio, encontra aquele código patógeno que está causando aquela persistência daquele problema. Então, existem alguns pontos, aftas recorrentes, né, que as pessoas relatam também, outros problemas. Existe um ponto que ele detecta um falso câncer bucal, porque no biomagnetismo ele trabalha com o câncer verdadeiro, a doença verdadeira e aquele falso positivo. E aí ele vai nos dar essa informação. Então, se sair aquele ponto, a gente sabe que acusou, mas não é o micro-organismo que realmente provoca o verdadeiro. Mas aí você já detecta, você já orienta para ir. Faz a terapia, mas você pode orientar para um complemento, né, com patologista. A medicina integrativa chegou para ficar. Recentemente, o Sistema Único de Saúde, que já utilizava algumas práticas integrativas para complementar tratamentos alopáticos, incluiu 7 novas terapias. Quem sabe, em breve, o biomagnetismo também estará nessa lista. Se os médicos tradicionalistas consideram hoje o biomagnetismo como uma técnica complementar às terapias alopáticas, aquelas terapias medicamentosas, imagina só aquele paciente que conseguiu melhorar a saúde, a qualidade de vida com a ajudinha dos ímãs. Marcelo, qual foi a queixa, assim, né, principal que trouxe você a fazer essa terapia complementar, que é o biomagnetismo? Era uma incontinência urinária. Aí, com a aplicação dos ímãs, que é feita basicamente em 2, 3 sessões, a gente já nota a melhora, certo? E ela vai cessando e vai voltando à situação normal. Quando você começa a voltar ao equilíbrio energético do corpo, tudo funciona normalmente, volta ao estado de equilíbrio.
Você continuou fazendo a terapia, então, depois que conseguiu resolver o problema na bexiga? A gente continua fazendo um rastreio para ver se aparece alguma coisa. Quer dizer, é como um método preventivo. Você vai fazendo o rastreio, se acontecer alguma desarmonização, ele já acusa, você coloca o ímã, volta para o equilíbrio e você continua a ter uma vida normal. Em apenas 2 sessões, Marcelo sentiu o alívio dos sintomas. A esposa e terapeuta agora aplica os ímãs apenas na prevenção de novas patologias. O paciente só precisa ficar relaxado. Durante 15 minutos, os ímãs vão agir restabelecendo o pH das células e, consequentemente, minimizando os incômodos sintomáticos das patologias presentes. Não existe uma definição certa para o número de sessões. À medida que o tratamento vai avançando, os pares de ímãs vão diminuindo, até que o paciente nem precise mais do auxílio deles. E os resultados, assim, diante de uma patologia, diante de uma doença não tão grave, uma doença assim, médio grave, em quanto tempo, por exemplo, de uma rinite ou de uma sinusite é possível ficar curada, assim, sendo essa uma terapia complementar, claro? Sim, a gente precisa sempre lembrar disso. É tanto que a gente recomenda que nenhum tratamento médico seja abandonado, porque nós apresentamos uma perspectiva de complementação, né? Não prometemos cura absolutamente, mas em geral os alívios eles são rápidos, muito rápidos, entendeu? E é tanto que nós não trabalhamos com pacotes como se trabalha geralmente, porque a resposta vai depender de cada pessoa, né? E em geral são muito rápidas. Existem 840 pontos de energia orgânica que devem ser analisados pelo terapeuta. Se você sente alguma indisposição, é possível que a causa dela esteja em um desses pontos biomagnéticos.